A gente se arrepende de ter vindo para Portugal, se está valendo a pena ter saído do Brasil para vir para cá e se a gente gosta de morar aqui. Olha, a gente já vai começar com uma primeira pergunta polêmica. Eu acho que nesse caso tem sim uma certa diferença com nós que somos brasileiros. Eu sou um pincher, gente, casada com um Golden Retriever. O salário mínimo daqui tem um poder de compra maior do que uma pessoa que recebe um salário mínimo do Brasil. Mas... Oi gente, tudo bem? Hoje estamos no Porto com essa vista belíssima atrás de nós. E eu falo a gente porque o Ale está aqui de produção atrás das câmeras para me ajudar a gravar esse vídeo. E nós vamos compartilhar com vocês como tem sido a nossa experiência morando aqui em Portugal. No dia 5 de janeiro completamos 4 meses morando por aqui. E vou responder algumas perguntinhas de uma caixinha que eu deixei lá no meu Instagram, falando de como tem sido a nossa experiência, a nossa vivência por aqui. Olha, a gente já vai começar com uma primeira pergunta polêmica, que é: vocês já sofreram preconceito por serem brasileiros? Quem acompanha os vídeos aqui do canal e viu a nossa saga na procura por arrendamento já tem uma ideia do que eu vou responder. Acho que na nossa procura por arrendamento a gente sofreu um pouquinho quando a gente estava procurando na região central de Portugal, ali por Viseu, Castelo Branco. Muitas das vezes ao ouvir o nosso sotaque, né, por ser brasileiro, já falava que estava arrendado. Então eu acho que ali a gente sofreu um pouquinho de preconceito, sim. Tive um preconceito, mas aí aquele eu não entendo o porquê que aconteceu, porque a pessoa tinha visto meu currículo e sabia que eu era brasileira, quando eu fiz a minha primeira entrevista de emprego aqui em Portugal. Então tem até um vídeo aqui no canal já contando como é que foi essa experiência, se você quiser saber mais. Mas depois que a gente veio para o norte de Portugal, em Póvoa mesmo, eu acho que a gente nunca sofreu nada. As pessoas na nossa cidade, pelo menos, são muito acolhedoras. Eu já tinha ouvido falar que as pessoas do norte de Portugal eram mais acolhedoras, e realmente a nossa experiência tem sido isso. As pessoas da nossa cidade são super solícitas, acolhedoras, no sentido de que toda vez que a gente precisou de algum serviço, a gente sempre foi tratado com uma educação como eles tratam qualquer outra pessoa. Nunca sentimos que fizeram alguma distinção de nós por sermos brasileiros. Próxima perguntinha, já que já estamos falando dessa questão do contato com as outras pessoas, é: as pessoas são mais chegadas, acolhedoras ou realmente preferem distância? Eu acho que nesse caso tem sim uma certa diferença com nós que somos brasileiros. Então eu acho que nós somos um povo muito mais acolhedor, mais expansivo de conversar com as pessoas, puxar assuntos. Os portugueses, a gente já teve algum caso de pessoas assim mais idosas de conversar conosco. Eu estava no ponto, até essa semana mesmo, eu vim a Porto e quando estava no ponto de ônibus, uma senhora começou a puxar assunto comigo por conta da chuva. O Ale, eu acho que já teve uma experiência assim também no supermercado, da pessoa puxar assunto. Então sempre são pessoas mais velhas. As mais novas a gente não sente que tem tanto essa abertura. Não acho as pessoas que a gente tem contato tão ríspidas quanto eu achei que eu acharia quando eu ouvia falar sobre os portugueses aqui no norte. Mas também não são tão abertas como nós somos no Brasil. E aí, mozão, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, como você disse, se você conhece a pessoa, nós somos super gente boa, que nem na academia, que a gente fica lá conversando, né? Tipo assim, acho que é igual a gente no Brasil. Tipo, os jovens, a gente não puxa assunto com ninguém na rua. As pessoas mais idosas, tipo, começam a puxar algum assunto. Ah, o clima tá chovendo, né? Alguma coisa assim. Sim. Bem parecido. Mas isso é muito pessoal, porque essa semana conheci uma pessoa que mora aqui em Portugal, que veio da Bahia. Ela não teve uma experiência das pessoas serem tão acolhedoras, elas ainda têm uma dificuldade nessa adaptação, porque na visão dela eles são mais ríspidos no falar, assim. Não é que eles são ríspidos, mas eu acho que eles têm menos tato. Ao falar, não é igual a gente que São dá... mais diretos. Talvez sejam mais diretos, tem menos tato, assim, para quando vai abordar algum assunto. E pode ser que ela tenha essa experiência diferente da minha, porque ela tem um trabalho que lida diretamente com o público. Então pode ser por isso que ela percebeu essa diferença, assim, de forma mais acentuada. Como eu não lido, assim, diretamente com o público, tanto quanto ela, com portugueses, tanto quanto ela, pode ser porque por isso que eu ainda não tive essa impressão. Tá no gancho dessa pergunta,
pergunta, já que estamos falando, né, sobre a questão do convívio social aqui em Portugal. Tem mais uma mandada pela minha irmã Luísa. Um beijão, Luísa, e muito obrigada pelas perguntinhas que você acrescentou demais aqui no nosso vídeo. Ela perguntou se a gente conseguiu ter alguma experiência social. Então, acho que isso no sentido de se já conseguimos fazer amigos. Acho que com os portugueses ainda não. A gente tem um convívio social com eles, mas na questão de quando vai utilizar algum serviço nos supermercados ou na padaria. E o que a gente teve mais próximo foi na academia. E tem uma pessoa em especial na academia que normalmente conversa mais conosco, é a pessoa que a gente mais conversa portuguesa. Eu já comentei num vídeo que eu estou dando aulas de explicações aqui em Portugal, né? Então eu tenho uma aluna, então uma vez por semana eu vou no centro de explicações, então eu tenho contato com as pessoas que trabalham ali, com essa aluna, mas o que a gente teve mais mesmo contato foi com brasileiros. E relacionado, gente, a convívio social, hoje eu estava até brincando com a Lê, porque eu sou um pincher, gente, casada com um Golden Retriever. Por mais que eu grave os vídeos aqui, eu normalmente sou uma pessoa mais introvertida, então eu tenho mais dificuldade de me abrir com as pessoas, de fazer esse contato social, e o Ale já é mais aberto, ele gosta mais dessas interações, é mais extrovertido, então nisso aí a gente tem um equilíbrio. Agora falando um pouco sobre a nossa adaptação quanto ao clima de Portugal. Eu acho fácil se adaptar ao clima ou acha totalmente diferente? Olha, eu tenho sofrido um pouquinho com o inverno aqui em Portugal. A gente mora no norte, que é uma das regiões mais frias, e o inverno aqui, além de ser frio, é muito úmido, que era o contrário do que a gente tinha no Brasil, que normalmente o verão que era o período mais úmido e o inverno mais seco. Então eu sinto frio até dentro de casa, e olha que a gente mora num apartamento de eficiência energética D. Então assim, não é das melhores eficiências energéticas, mas ainda assim a temperatura dentro de casa é um pouco mais amena do que fora. E a maior dificuldade também é pela quantidade de dias de chuva. Então, às vezes o dia fica aí uma semana chovendo direto, sem o sol aparecer, né, o dia nublado. Eu ainda não me acostumei, me afeta bastante. Os dias que o sol abre, eu falo, ai, eu sinto saudade do sol. Não acho que seja impossível de se adaptar, mas também não é tão fácil conviver com esses dias de frio e muita chuva. Agora falando um pouquinho de comida, a pergunta é se a gente já provou alguma comida aqui local, qual das comidas eu levaria para o Brasil. Eu acho que com certeza o dia que eu for ao Brasil eu vou tentar levar uns pastéis de nata para minha família provar. É de longe a comida portuguesa, típica portuguesa, que eu mais gostei. Apesar de eu gostar muito do bacalhau também. A gente já provou, né, o pastel de nata, a francesinha, a gente já comeu bacalhau aqui de diversas formas, né, até o mais famoso que é com nata. O que mais que a gente comeu que é típico daqui? Pastel de bacalhau. Queijo da Serra da Estrela. A gente já provou o queijo da Serra da Estrela também, que é maravilhoso. Como são as ruas e estradas? A gente ficou bem impressionado com as estradas daqui, que por mais que tenham muitos pedágios, as estradas são todas bem cuidadas, bem sinalizadas, duplicadas, né? Às vezes até triplicadas. Tem até um vídeo aqui no canal de quando eu dirigi pela primeira vez aqui em Portugal, que a gente veio ao Porto, onde a gente está hoje novamente, e que a gente fala um pouco de como é a estrada, das placas. E as estradas das cidades também são boas, não bem sinalizadas, não tem muitos buracos. É bom de dirigir aqui em Portugal. Dependendo da cidade, né? Porque tem algumas ruas que tem algumas cidades igual o Porto, tem uma cidade que tem mais trânsito. Onde que a gente foi que tinham ruas mais estreitas? Era Viseu? Viseu, Covilhã, essas partes mais históricas das cidades, muitas vezes tem ruas bem estreitas. Lembra um pouquinho o Ouro Preto ali para dirigir, mas é bom ter um carro automático, né? Ou aquele start-stop. Vale a pena ter um carro aí que te ajuda no controle da embreagem. Que a gente achou que pelo menos nas estradas os portugueses correm bastante. As estradas aqui normalmente são 120 quilômetros, mas às vezes você tá a 120 na pista, né? Que é a máxima da velocidade, tem sempre um te passando a 140 ou 160. Mais, né? Eles correm. Você achou os produtos mais caros no Brasil do que no Brasil ou fica na mesma média de preço?
Mesmo se converter, os produtos domésticos, eletrônicos costumam ser sim mais baratos do que no Brasil. E também, se você for pegar porcentagem em relação a uma pessoa que recebe um salário mínimo do Brasil e o preço que certos produtos representam e o preço do salário mínimo que aqui representa, você vai ver que o salário mínimo daqui tem um poder de compra maior do que uma pessoa que recebe um salário mínimo do Brasil. Mas eu não acho que seja assim, nossa, um super poder de compra, igual eu tinha a impressão que seria antes de me mudar para cá. Eu espero conseguir explicar bem a ideia que eu tenho sobre isso, mas que você precise de menos salários mínimos para comprar um determinado produto aqui, ainda requer um certo esforço, igual seria no Brasil. Ou talvez que no Brasil ainda tenha mais, mas vou dar um exemplo. Um iPhone 14 Pro Max aqui custa cerca de 1.479 euros, o que seriam aí um pouco mais de 2 salários mínimos. No Brasil, ele custa quase 10 mil reais, o que seriam aí quase 9 salários mínimos. Então, tem uma diferença assim gritante entre a quantidade de salários mínimos que você precisa para comprar um determinado produto e a quantidade de vezes que você precisa para comprar esse mesmo produto aqui com o salário mínimo. Só que o custo de vida aqui, por mais que seja barato, como o arrendamento é caro, tem as compras de mercado, acaba não sobrando muito do seu salário. Então, para você comprar um desse à vista, você também vai ter que trabalhar muitos meses para conseguir juntar o dinheiro. Não sei se vocês conseguiram entender essa ideia. Claro que no Brasil, você precisaria de juntar muitos mais meses do que você gasta aqui. Então, as coisas têm sim um custo mais barato, mas que também depende ali, né? Não é também super acessível. Você simplesmente um mês trabalhando, você consegue comprar, sabe? Eu vou deixar aqui qual é o salário médio dos portugueses. Pesquisem aí sobre custos de vida para vocês terem uma noção de que nem sempre sobra tanto dinheiro assim para adquirir as coisas. E às vezes dá a impressão que a gente vai comprar as coisas aqui com muito mais facilidade antes da gente viver aqui. E eu acho que o Ale e eu tínhamos essa impressão porque nós ganhávamos um salário ok no Brasil e quando a gente via alguma coisa que custava assim 200 moedas, cento e tantas moedas, como a gente tinha a percepção de que com o nosso salário 200 moedas, um valor assim acessível, a gente tinha noção que aqui também seria. Só que a gente veio para cá para ganhar, né, em moedas, né, não fazendo a conversão, né, a quantidade quase 5 vezes menos do que a renda que a gente tinha líquida no Brasil. Então, o impacto de uma coisa que custa 200 moedas com o salário que a gente ganha hoje é bem maior do que o impacto que uma coisa custava 200 moedas com o salário que a gente tinha no Brasil. Quando eu falo isso, o salário em reais com algo que custava 200 reais, o salário em euros com algo que custa 200 euros. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia. Resumindo, tem sim uma maior facilidade de se comprar as coisas, mas demanda ali esforço, organização financeira, não dá para sair comprando tanto. Como eu comentei essa coisa do iPhone, eu tinha essa impressão que era uma coisa super fácil de comprar aqui também, porque eu vi algumas pessoas comentando que sempre compravam um iPhone, fazendo, olha o que eu comprei em Portugal. E quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que, não estou falando que essas pessoas compraram dessa maneira, que eu não estava lá quando elas compraram, não sei, né, se elas juntaram dinheiro, mas se você tem um contrato com a sua operadora de telefone, tá ele há 6 meses com ela sem dever nenhuma conta e você põe a conta em débito automático, você consegue comprar, por exemplo, um iPhone em 36 vezes sem juros. Então, nesse sentido, é mais acessível. Mas não deixa de você estar tendo ali uma dívida de 36 meses, né? Fica ali preso com aquela operadora durante 36 meses. E para mim, essa ideia de ser acessível era a ideia de você conseguir comprar à vista e não, né, ter uma parcela ali, uma dívida de tantos meses. Então, fica aí para vocês tirarem as próprias conclusões. E também carro. Carro, você vê muito falando assim, com 1.000 euros você compra um carro aqui em Portugal. Você até compra, mas você vai comprar um carro mais antigo. Um carro aí que é zero, você já precisa
de 20 mil euros para cima para você sair com carro zero da concessionária. Os que moram aqui em Portugal, vocês também tiveram essa impressão quando chegaram aqui que as coisas são mais acessíveis, mas não tão acessíveis assim, né? Que também demanda ali algum tempo para a aquisição. Agora eu vou responder 3 perguntinhas de uma só pra gente fechar aqui, que é: se a gente se arrepende de ter vindo para Portugal, se está valendo a pena ter saído do Brasil para vir para cá e se a gente gosta de morar aqui. E a última perguntinha que eu vou responder, desculpa estar olhando para baixo, é porque a pergunta está aqui no telefone. A última perguntinha depois dessas que a gente vai responder, vocês vão entender o porquê, né, da nossa resposta por último, é se a gente se vê morando em Portugal por mais alguns anos ou se a gente acha o Brasil melhor, né, se a gente pretende voltar para o Brasil. Então, falando sobre essa questão da adaptação, se a gente se arrependeu de ter vindo. Então, eu vou virar a câmera para que o Ale dê a opinião dele e depois eu vou falar da minha. Então, e aí, mozão? Fale pra gente se você se arrepende, tá valendo a pena, ou se... Se volta pro Brasil? Você achou que valeu a pena ter saído do Brasil? Valeu. É o sonho que eu tinha de sair do Brasil, né? De morar fora. Acho que valeu a pena pra mim, não me arrependo não. Tá valendo a pena, tô gostando. Tirando o frio, né, que a gente tá passando em casa, mas a gente deve comprar um aquecedor. A gente até tem aquecedor em casa, mas... Não funciona. Não funcionou, já aqueles a gás, assim, o negócio do aquecedor esquenta, mas assim, ele não esquenta o ambiente. A gente não sabe o que está acontecendo. Né? E você? Olha... Eu tenho várias fases, assim, da adaptação aqui. Acho que pra mim foi mais difícil. Não que não tenha sido difícil pra você também, eu sei que foi. Mas eu acho que eu sofri um pouco mais. Sim. Nessa questão da adaptação. Mas porque foi um processo que eu já estava sofrendo no Brasil. Né? Eu passei por um período no ano passado, tive algumas crises de ansiedade, né? Comecei a fazer acompanhamento terapêutico por conta disso. E acho que as coisas foram ficando mais afloradas quando a gente mudou pra cá. Eu acho que os primeiros dias, eu não sei se eu já comentei aqui em algum vídeo, mas foi como se a gente estivesse fazendo uma viagem de férias. Mas depois que passou, que a gente foi procurar casa e até depois que foi uma situação um pouco difícil, a gente passou por algumas situações aqui também um pouco constrangedoras, que eu já compartilhei com vocês, né? Dessa questão da procura de casa, da minha primeira entrevista de emprego. E mesmo depois de ter conseguido a casa, eu ainda tive assim uns momentos, uns dias que eu chorava muito. Teve um dia que eu brinquei com o Alexandre que eu nem tinha lágrimas mais. E também a primeira sessão de terapia que eu consegui fazer, que eu não saí chorando, eu falei com o Alexandre, olha, nem chorei hoje. E foi isso, mas por essa questão da crise, assim, das crises de ansiedade. E eu sofri muito também de chegar aqui e não ter emprego, porque eu tinha quem eu era muito pautada no que eu fazia, né? E me ver naquela situação, e agora? Eu tô longe de casa, né? Correndo risco ali de não conseguir exercer a minha profissão, e aquilo me deu uma angústia muito grande de eu chorar, ai meu Deus, o que eu fiz? O que eu vou fazer agora? Mas depois eu fui vendo com uma outra ótica que na verdade eu estava tendo uma oportunidade de me redescobrir. Agora eu estou me adaptando melhor a viver aqui, começando, né, a gostar mais da onde a gente mora. Acho que valeu a pena a experiência, né? O Ale vai ser uma coisa boa para a carreira dele. Tá realizando um sonho e eu tô podendo realizar isso junto com ele, então... E foi bom a gente ter vindo juntos, porque a gente é o apoio, né, um do outro, que o dia que um, né, não tá tão legal, o outro tá lá falando, não, bora pra cima, né? Tá tudo bem, pra animar. Uma experiência nova, diferente, assim, que eu tenho que, mesmo que a gente volte pro Brasil, uma experiência que vai ter agregado muito na nossa vida. E a última, se a gente deseja voltar para o Brasil. E aí, mozão, quero ouvir de você. Como eu já falei, que quando a gente muda, a gente pensa em mudar pra ser isso, né? Tipo, por exemplo, no caso, quando eu me mudei pra morar em São Paulo, eu morei por só 8, 9 meses. Quando eu mudei pra lá, eu pensava assim, eu vou mudar pra ficar. Em Portugal também, eu tô mudando pra ficar. Então não sabemos o futuro, né? Mas a ideia, pelo menos minha, é de ficar. Não sei por quanto tempo, não sei se a gente volta, não sei se vai pra outro lugar.
Não sei. Eu ainda fico nessa dualidade. Eu acho que se me perguntasse isso no primeiro mês que a gente mudou pra cá, eu acho que eu falaria com certeza que a gente ia acabar depois voltando pro Brasil. E agora, depois de alguns meses, eu tenho pra mim que a gente ainda precisa voltar pro Brasil. Sim. E ver como é que a gente vai se sentir lá. Se a gente... Porque a gente ainda sente falta de muitas coisas de lá. Eu sinto falta da minha família. Também. A gente sente família, amigos, comida. Então são coisas que a gente sente falta e eu acho que a gente precisava ir ao Brasil novamente, né? Ter contato com essas pessoas e ver como a gente ia se sentir indo e voltando novamente para cá, para ver se realmente aqui é o lugar que a gente quer ficar ou não. Mas estamos aí abertos a possibilidades de, se tiver que ficar, tá tudo bem, né? Nossa vida tá ok aqui, por mais que a gente sinta saudade. Então, eu gostaria de ter essa possibilidade de ir mais, de ver a minha família mais vezes. Mas eu acho que eu não me mudo pro Brasil antes deles virem pra cá, porque eu gostaria de ter essa oportunidade deles conhecerem aqui, sabe? Sim. Ter essa experiência. A gente estava conversando mais essa semana, se a gente tivesse a oportunidade, uma oportunidade melhor de ir para outro país, né? Se a gente gostaria. Aí eu brinquei com a Lei que gostar eu não gostaria de passar de novo por essa questão de adaptação, de mudança, mas que se for uma oportunidade boa, a gente encara, entendeu? Vai ser desconfortável ali no começo, mas, né, a gente paga terapia para isso. Brincadeira, mas a gente iria, né? Estaria aberta a essa possibilidade. Então vamos ver aí o que o futuro nos aguarda. Sim. E tu? É isso. E eu acho que um último comentário sobre morar em Portugal. Eu acho que aqui, gente, é como se você tá aí no Brasil, pensa o estado brasileiro mais diferente do estado que você vive. Então é como se você se mudasse para lá, o sotaque das pessoas ficassem mais fortes, você perdesse todos os seus documentos e não conseguisse agendar. Não conseguisse agendar para refazê-los. É difícil. É difícil. Então, assim, é uma coisa, é como... Parece com a sua casa, mas tem coisas diferentes do lugar que você veio. E tem, assim, uma dificuldade de você conseguir alguns documentos, mas depois que você consegue, as coisas começam a caminhar com mais facilidade. Sim. No começo, é engraçado, porque a gente fala, assim, Portugal é a mesma língua que a nossa, mas eu cheguei aqui e eu pensei, não é não. Porque é engraçado que tem muitas palavras que são diferentes. Então, tipo, no começo eu pensava assim, como se fosse aprender outra língua. Eu pensava, no Brasil a gente fala tal nome. Será que aqui é o mesmo? Será que aqui é um pouco diferente? E também não entender as pessoas no começo foi um pouco complicado, mas isso é costume. Sim. É igual que deve mudar para um país que fala outra língua. No começo deve ser tipo, meu Deus, eu achei que eu sabia falar essa língua. Né? Eu imagino na Espanha ou algum país assim que você acha, eu falo um portunhol, chega lá e tipo, é outra coisa, né? Sim. Tipo, é igual engraçado. A gente passou por essa experiência agora há pouco. Quando a gente chegou aqui no Porto, a gente foi comprar passou numa uma padaria, né? Que é a pastelaria que chama. E a gente pediu um doce que no Brasil, pelo doce, se chamava bomba de chocolate. Vou pôr uma foto aqui. E aqui tinha outro nome. É o quê? Eclair? Eclair. Alguma coisa assim. Aí a gente pediu, a gente ficou assim, como é que a gente pede? Será que aí a gente pediu uma bomba de chocolate? O cara ficou, bomba de chocolate? Bomba de chocolate é terrorista. Mas aí a gente apontou e ele pegou. Aí ele falou assim, Eclair, alguma coisa assim, né? Eclair, não sei. Sim. Ela deve colocar aqui no nome. No final a gente consegue se entender. Sim. Por mais que tenha essas diferenças. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo sobre a nossa adaptação. Se tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se quer continuar, né, acompanhando a nossa vida por aqui, saber se a gente vai, será que a gente volta, será que a gente fica e como... Não sei se vou, se fico, se fico ou se vou. Pois é, é só inscrever-se aqui no canal e continuar acompanhando os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!